Graça e paz a todos os irmãos e irmãs, também ao coral feminino, completando aí 19 anos. Louvamos a Deus também por esse coral. Quero convidar os irmãos a abrirem a Bíblia no Salmo de número 111, livro de Salmos, capítulo de número 111. Salmo de número 111. Diz assim o Salmo de número 111, a partir do versículo de número 1. Aleluia! Renderei graças ao Senhor de todo o coração, na reunião dos justos, na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, e nelas meditam todos os que as admiram. Em suas obras, a glória e majestade, e sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis suas maravilhas, o Senhor é compassivo e misericordioso, dá suprimento aos que o temem. Lembra-se sempre da sua aliança, mostrou o poder de suas obras ao seu povo, entregando-lhe a herança das nações. As obras de suas mãos são verdade, justiça, todos os seus ensinamentos são fiéis, estão firmados para todo sempre, são feitos em verdade e retidão. Enviou a redenção ao seu povo, estabeleceu sua aliança para sempre, o seu nome é santo e tremendo. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem seus ensinos revelam entendimento. O louvor que ele recebe dura para sempre. Obrigado, Senhor, pela tua palavra registrada, revelada de forma escrita e que chega a nós. Pedimos que mais uma vez o Senhor a transforme em pão que alimenta, sustenta, em semente que encontra lugar em cada mente e coração, e que assim a tua palavra produza o fruto pelo qual foi enviada essa noite. Que o teu Espírito tenha lugar entre nós e ministre a cada coração para a glória do teu santo nome, para o louvor do teu santo nome. O nome de Jesus. Amém. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Esse é o tema maior deste salmo e me faz lembrar uma experiência, um momento da vida em que resolvi ligar para um pastor já bem experiente. E para que você não pense que eu liguei para o pastor Irlande, e que nem foi agora, era para o pastor Shed. E eu comecei a falar para o pastor a respeito das minhas tristezas, das minhas angústias, do momento que eu estava vivendo. E o que ele respondeu para mim foi algo que eu jamais imaginaria que eu ouviria. Ele me respondeu com aquela calma tradicional de sempre: irmão, você precisa louvar mais ao Senhor. Você sabia que isso é um mandamento?
Claro. Mas na verdade não sabia. Ou pelo menos precisava ser lembrado. E aquela experiência me mostrou assim, de uma forma tão, ao mesmo tempo dura, mas clara, o quão o meu louvor a Deus era escasso. O quão o meu louvor a Deus era extremamente circunstancial. Se para mim as coisas estavam bem, ou pelo menos como eu achava que elas deveriam estar, então, louvado seja o nome do Senhor. Eu me alegro, eu canto, eu louvo. Mas se as coisas não estão do jeito que eu acho que elas deveriam estar acontecendo, então não tem louvor. Pode ter louvor de lábios, mas não de coração. Aliás, o Senhor já reclamou algumas vezes a respeito disso. Esse povo me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Não reflete esse louvor. Não tem alma nesse louvor. E o meu louvor a Deus era assim. Eu acho, tenho por mim, que melhorei um pouco. Mas não tudo e nem muito. Ainda hoje eu percebo, sim, o quanto o meu louvor a Deus fica condicionado às minhas circunstâncias. E eu pergunto a você se sou só eu. Eu pergunto a você se o louvor teu, de alma mesmo, de coração, não apenas o louvor litúrgico, cerimonial, do culto, mas o louvor mesmo, o quanto o seu louvor é circunstancial ou não. O quanto ele depende das circunstâncias que você passa, ou se você já está no caminho de Paulo, que aprendeu a estar contente, independente das circunstâncias, e então cantar hinos ao Senhor. Porque esse salmo nos lembra não apenas que louvar ao Senhor é um mandamento, mas logo no começo o salmista diz que o louvor ao Senhor ele o fará de todo o seu coração. Ele diz, aleluia, renderei graças ao Senhor de todo o coração. Então, se você, como eu, se você reconhece que você ainda está no jardim da infância, do louvor verdadeiro, de alma, de todo o coração, como ele diz aqui que vai fazer, se você reconhece que ainda precisa crescer muito nessa matéria, a nossa pergunta hoje seria: o que esse salmo de louvor pode nos ensinar a respeito de louvor a Deus, a fim de que cresçamos em louvor, tenhamos um louvor maior e melhor, mas não apenas isso, a nossa vida seja um louvor. A nossa vida, mais do que os nossos cânticos, os nossos hinos, a nossa vida, louve ao Senhor. O que precisamos aprender com o Salmo de número 111? Primeiro, irmão, aprenda a louvar a Deus. E quando eu falo irmão, estou falando para mim também. Aprenda a louvar a Deus independentemente daquilo que Ele vai fazer ou vai deixar de fazer. Louve ao Senhor.
A Bíblia diz que ao reto cabe o louvor. Fica bem o louvor. Fomos criados para o seu louvor. Esse salmo é um salmo que foca bastante nas obras do Senhor. E que lhe rende louvor, por exemplo, o versículo de número 2, grandes são as obras do Senhor. Versículo de número 3, em suas obras a glória e majestade. O versículo de número 6, mostrou o poder de suas obras ao seu povo. Versículo de número 7, as obras de suas mãos são verdade e justiça. O foco nas obras do Senhor, e por aí vai até o fim do Salmo. E a lógica seria, bom, se é um salmo que foca nas obras do Senhor, como motivo de louvor ao Senhor, o salmo deveria então falar dessas obras e terminar com aleluia. Por todas essas obras, aleluia, que significa louvado seja o Senhor. Mas o interessante desse salmo, e de alguns que o seguem, é que o aleluia, o louvado seja o nome do Senhor, não está no fim do salmo, depois do relato de todas as obras, mas no início do salmo. A primeira palavra do salmo é aleluia. Sem ter havido qualquer relato de uma obra realizada ou a ser realizada pelo Senhor, antes de qualquer menção de suas obras, o salmista começa louvando ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Mas por quê? Pelo que Ele é. Independentemente do que Ele vai fazer, se é o que eu espero, se não é o que eu espero, se é o que eu oro, se não é o que eu não oro, se Ele vai realizar o meu sonho, se Ele não vai, se Ele vai frustrar o meu sonho, porque Ele é Deus na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Independentemente do que Ele vai fazer, ou deixar de fazer, Ele merece o meu louvor, porque Ele é o meu Criador. Ele merece o meu louvor, porque Ele é o Senhor. Ele merece o meu louvor até porque, se eu for louvá-lo, dependendo do que eu entendo a respeito do que Ele faz, ou deixa de fazer, eu vou louvá-lo muito pouco. Porque a maioria das coisas que Ele faz, ou deixa de fazer, a verdade é que eu não entendo. Ele mesmo disse, os meus pensamentos não são os teus pensamentos. Os meus caminhos não são os teus caminhos. Porque assim como o céu dista da terra, assim distam, tem uma distância tremenda entre aquilo que eu sei, porque eu sou Deus, e aquilo que você acha que eu deveria fazer, que eu deveria deixar de fazer. Eu sou Deus, não você. Então nós louvamos pela fé, nós louvamos. Eu não sei porque Deus está permitindo isso, eu não sei porque Deus permitiu aquilo, não sei. Não sei porque Deus fez isso, não sei porque Deus deixou de fazer aquilo, mas antes de Ele fazer, deixar de fazer qualquer coisa, pela fé, eu sei que Ele é bom. Eu sei que Ele sabe o que faz, e Ele já provou que me ama, lá naquela cruz do Calvário, por isso Ele é digno de receber o meu louvor. E alguns personagens da Bíblia parece que sabiam disso, por exemplo, o Jó. Jó depois entrou em crise, mas quando veio a situação, qual que foi a primeira atitude? O Senhor deu, o Senhor tirou, mas louvado seja o nome do Senhor, e Jó não pecou.
é o testemunho. Jesus, eu acho incrível Jesus. Ele sabia que ia ser preso. Ele sabia que seria injustiçado. Ele sabia que ele estava a uma noite da cruz. E nessa noite, com os discípulos, ele canta um hino. Eu não sei se eu ia conseguir cantar um hino nesse dia. Sinceramente, eu acho que eu não ia conseguir cantar hino. Eu ia pedir oração. Mas cantar hino, Jesus, com os seus discípulos, cantou um hino. E depois foram para o Getsêmani, suar sangue, derramar sangue como suor de tão intensa que era a sua oração. Ele suou sangue de tanta angústia, agonia. Mas antes louvou. Paulo e Silas, eu pergunto, eles louvaram ao Senhor antes ou depois do terremoto que os libertou do tronco e daquele cárcere, daquela prisão? Foi antes ou foi depois? Foi antes do Deus fazer aquela obra grandiosa que, se fosse com a gente passava o resto da vida visitando a igreja e contando testemunho? Mas eles louvaram, eles cantavam hinos, e de coração, de alma, de tal forma que tocava no coração dos outros presos, e deve ter tocado de tal forma que todo mundo podia fugir quando veio o terremoto, mas ninguém fugiu. Ninguém fugiu. Estava acontecendo alguma coisa diferente ali, em meio àqueles louvores. Não, o melhor lugar para estar é aqui. Deus estava ali, já sendo louvado antes de fazer qualquer coisa. Por isso, o salmista diz: em todo tempo louvarei ao Senhor. Sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Que Deus nos dê essa graça, em nome de Jesus. Agora, segundo, a gente louva ao Senhor independentemente do que Ele faz ou deixa de fazer. Ele é Deus. Ele merece o nosso louvor. Se Ele, a partir de hoje, não fizer mais nada, Ele merece o nosso louvor por tudo que Ele já fez. Mas Ele vai continuar fazendo devido à sua misericórdia, devido à sua bondade, que se renova a cada manhã, e essa é a razão de não sermos consumidos. Só o fato de estarmos aqui hoje, mais um dia, já era motivo para louvor. Estamos aqui porque fomos visitados nessa manhã com a sua misericórdia. Deus, ao invés de se lembrar da sua ira, Ele prefere se lembrar da sua misericórdia, e é isso que sustenta a nossa vida. Porque o profeta vai dizer que essa é a causa. Não é porque a gente levantou cedo e conseguiu ir trabalhar. Essa é a causa de não sermos consumidos. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Louvado seja o Senhor. Pode acordar amanhã e já começar a louvar o Senhor. Independente do que vai acontecer no dia, porque as misericórdias do Senhor sobre você, sobre a tua vida, sobre a tua casa, se renovaram mais um dia. Louvado seja o Senhor. Mas é verdade também que nós louvamos a Deus pelo que Ele faz. Aqui o Salmo vai falar das obras e vai mostrar o que essas obras revelam a respeito do ser da pessoa, do caráter do Criador, e isso leva ao louvor. O versículo de número 5: dá suprimento aos que o temem,
Ele é o nosso provedor. Louvado seja o nome do Senhor. Lembra-se, versículo 5 ainda, sempre da sua aliança. Ele olha todos os dias para a sua aliança. Lembra-se que tem um povo. Lembra-se da noiva, que é a sua igreja, e permanece fiel. Deus, o Senhor, é fiel. O versículo de número 9, enviou a redenção ao seu povo, ou seja, o libertou, o salvou. Louvado seja o Senhor, porque Ele é o nosso Redentor. E é interessante porque o Salmo 19, versículo 1, vai dizer que os céus manifestam a glória do Senhor e o firmamento as obras das suas mãos, ou seja, as obras de Deus têm as digitais de Deus. Elas revelam a identidade do Criador. Mas sabe o que é interessante? A Bíblia também diz que só vê Deus por meio das suas obras quem crê. Quem crê. Quem não crê não vê. Então não é uma questão de ver para crer, não é. É uma questão de crer e então se vê. Deus não se revela para quem não crê. Deus não faz questão nenhuma de provar que Ele existe. As obras estão aí, Paulo diz, manifestas, visíveis, por meio das coisas criadas, por meio das obras das suas mãos, tem a digital do Senhor. E é interessante a diferença entre o que crê e o que não crê. Como o que não crê não vê e quem crê vê. Por exemplo, quem não crê, olha para um prato de comida, ainda que farto, e só vê arroz e feijão, carne, salada, normal. Mas nós que cremos, a gente olha e a gente vê a bondade de Deus. Não é verdade? Não é por isso que nós damos graças? A gente vê a bondade de Deus num prato de comida. A gente vê o amor de Deus pela diversidade do que Ele criou para o nosso deleite. Ele poderia ter criado como frutas, por exemplo, só laranja, banana e maçã. Mas você vê a diversidade, tem uva, tem pera, tem melancia, tem mirtilho, tem kiwi, tem açaí, tem um monte de coisa. E para que tudo isso? Porque Ele ama. E amor é exagerado mesmo. Ele tem prazer no nosso deleite, Ele quer compartilhar de deleites do céu conosco. A gente vê, a gente enxerga, e aí a gente o louva. Obrigado, Senhor, por esse sabor que traz tanto deleite para a minha alma. Obrigado pela tua bondade de compartilhar isso comigo. É bondade. Tem gente assim que o carro quebra, fura um pneu num lugar esquisito, difícil, ou ora para isso acontecer, mas também surge alguém disposto a ajudar, e a pessoa olha e diz assim, puxa, que sorte eu tive, mas a gente não vê como sorte.
a gente vê como cuidado de Deus, a gente vê como providência. Quando a gente vai contar o que aconteceu quando chega em casa, a gente não fala assim, você não sabe a sorte que eu tive, a gente conta assim, Deus enviou um anjo, porque foi mesmo, foi um cuidado de Deus, foi uma providência, foi um estar atento, seus olhos estão atentos à oração do justo. Quando você diz lá, ai meu Deus, o que eu faço? Deus já ouviu. E vem o resgate, vem a resposta, vem a ajuda, você reconhece que foi o Senhor. Quem não crê, olha para uma montanha e só vê pedra. Nós vemos a grandeza de Deus. Nós vemos a grandeza do Senhor e nós o louvamos. Sabe por quê? Porque os nossos olhos foram abertos. Eu lembro uma vez, estava indo para um acampamento de jovens, de adolescentes, um retiro. Eu estava no carro e quem dirigia era um senhor, marido de uma irmã da igreja, indo atrás. E a gente passou assim por um lugar que tinha assim umas montanhas enormes, tipo uns penhascos. E eu olhei para aqueles penhascos, aquelas montanhas. Eu fiquei assim, deslumbrado. E eu olhando aquilo, logo eu pensei assim, mas puxa, mas como que pessoas podem ver isso e ainda não creem em Deus? Mas eu acabei de pensar. A irmã virou para mim assim, para trás, então, pastor, não te contei, mas o meu marido é ateu. Eu falei, meu Deus, e está passando por aqui. Não consegue ver, não consegue enxergar. Não consegue ver as digitais do Criador, acha que é tudo acaso. Por favor. E ainda se acha inteligente. Por favor. É por isso que Jesus não disse a Marta, olha, se você ver a glória de Deus, você vai crer. Não, ele não disse isso. Ele disse, se você crer, você vai ver a glória de Deus. Não é ver para crer, é crer para ver. E aleluia por isso. Porque os nossos olhos foram abertos. Por isso nós enxergamos, a gente enxerga Deus em tudo. E por isso a gente o louva, por tudo que Ele é e por tudo que Ele faz em nossa vida. Agora, por fim, irmãos, interessante como termina o Salmo, porque o salmista está o tempo todo focando no Senhor, mas ele termina dizendo, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, todos os que cumprem seus ensinos revelam entendimento. E aí tem uma ligação com o louvor ao Senhor, esse temor com o louvor que ele recebe dura para sempre. Interessante. Há uma relação entre a nossa vida e o louvor que Deus recebe. Porque, inclusive, o Paulo fala lá em Romanos 2, 24, que é uma citação do Antigo Testamento, em que ele diz assim, lembrando o que os profetas disseram ao povo de Deus no Antigo Testamento, um dos profetas disse, olha, o nome do Senhor é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Essa forma de viver, esse jeito de ser, não está fazendo diferença nenhuma. Pelo contrário, os gentios que deveriam olhar e ver uma revelação, uma manifestação de Deus por meio da forma como a gente vive, dos nossos valores, dos nossos alvos, eles não veem nada de diferente. Pelo contrário, e eles estão blasfemando do nome do Senhor, por vossa causa. Então, nós não apenas louvamos ao Senhor
independentemente do que Ele faz ou deixa de fazer. Nós não apenas louvamos ao Senhor por suas obras que revelam quem Ele é, e os nossos olhos foram abertos para isso, mas nós também louvamos ao Senhor por meio também, não só do que Deus faz ou deixa de fazer, mas nós também louvamos ao Senhor, ou deixamos de louvá-lo, por meio do que a gente também faz, ou deixa de fazer. A nossa vida pode levar ou não outros ao louvor. Porque assim como as nossas obras podem levar ao não louvor, a Bíblia também diz que as obras do povo do Senhor podem trazer a Ele, sim, muito louvor. Pode levar muitos outros ao louvor do Senhor. E nós somos esse povo. Não teve aí, interessante, eu já conhecia o caso, o testemunho daquela irmã chamada Silvia, que foi lá na caravana para Ituverava contar o seu testemunho, uma senhora retirada da Cracolândia e que agora é usada por Deus para testemunhar em tantos lugares a obra que o Senhor fez na vida dela, de restauração, de libertação, de renovação, de vida, porque era alguém condenado à morte. E agora está viva, com a verdadeira vida, e testemunhando da vida verdadeira, a vida eterna que se recebe por meio de Jesus Cristo. Mas o que eu achei mais interessante é ter ouvido o que tocou no coração dela, porque é possível que muitos evangelistas tivessem passado lá por aquela Cracolândia e ter entregue um folheto, falado, pregado, mas o que a tocou foi uma jovem, de cerca de 18 anos, ter passado por ali e ter tido a coragem de abraçá-lo. Não ter medo, não ter nojo, mas lhe ter abraçado. E ela disse que foi aquilo que tocou, que podia ter algo realmente diferente em tudo aquilo que falavam de Jesus. Aquele amor que antes era só ouvido se concretizou e levou aquela vida ao louvor e agora está sendo usada como instrumento para levar outros também ao louvor. Por isso é que Jesus disse: brilhe, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Que as nossas obras, a nossa vida amanhã, segunda-feira, que a forma como você dirige amanhã na segunda-feira, a forma como você lida com os seus colegas amanhã, na segunda-feira, com os funcionários, enfim, onde Deus te enviar, que aquilo que as pessoas vejam em você as conduza ao louvor do Senhor. Em nome de Jesus, porque é para isso que você é enviado, para ser uma testemunha de Jesus, e a sua vida, as suas obras, conduzirem outros ao louvor. É por isso que somos o povo do Senhor, nessa terra, nesse mundo, para louvar ao Senhor e conduzir outros ao louvor. Por isso que eu louvo também pelo coral feminino, porque eu tenho certeza que nesses 19 anos,
esse coral não louvou a Deus apenas em dias felizes. Com certeza não. Com certeza houve dias de louvor, em dias de tristeza e choro. Mas o coral louvou ao Senhor. Louvado seja o Senhor por isso. O louvor, independente das circunstâncias, e pelo que eu sei, foi levado a levar outros também ao louvor, independente das circunstâncias, porque o maestro Prado me enviou um relatório de muitas coisas que o coral fez, e a que mais me chamou a atenção, mais me tocou, foi uma apresentação de Natal no Hospital do Câncer. Amém por isso. Não apenas louvar ao Senhor independente das circunstâncias, mas levar outros também, independentemente das circunstâncias, a fazer o mesmo. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. E a nossa oração é que Deus continue usando esse coral, continue usando esse culto, continue usando essa igreja e tudo que o Espírito de Deus fizer aqui, para nos inspirar, não apenas a um louvor maior e melhor, mas a uma vida que é um louvor. Que assim seja, que Deus nos abençoe. Amém.